Oi, bom dia, boa tarde, não sei lá o que horas que é aí. Bom dia. Quer um cafezinho? Tô tomando um cafezinho que ele chama Dirt Chai Latte. Chai é um chá indiano com pimentinha, e aí ele vai o leite, que é o leite de aveia, e vai um shot de café dentro, então ele fica dirt, é sujo, né? Café sujo, é o chá sujo de café. E ainda vai o cinnamon, a canela em cima, tá bem bom. Bom, gente, a gente tá aqui hoje gravando um vídeo, né? Hoje de manhã aqui, nós estamos perto de abrir o café já. E a gente queria só fazer a abertura do vídeo de ontem, que nós gravamos ontem, foi nosso dia de folga. Então a gente deu uma descida aqui na cidade de Guilford, né? Na área central. Mas a gente queria mostrar aonde a gente pretendia abrir o café antes, que a gente tava no processo de escolha do ponto, onde ia ser. Então a gente vai mostrar um pouquinho lá do centrinho, do local onde era para ser o café, e acabou não dando certo, e aí nós viemos para cá. Mas então o vídeo de hoje vai ser sobre isso. É uma historinha do café para vocês entenderem, né, o processo, todo o processo. E antes da gente começar, se vocês puderem dar uma curtidinha aí, se inscrever no canal principalmente e divulgar, né? Isso é bem importante pra gente, tá bom? Vamos lá então. Até daqui a pouco. Tchau. Bom, gente, aqui nós estamos na High Street, que é a principal, né? Atravessamos a avenida ali e a gente vai subir ela. Ela é bem bonitinha. E quando a gente pensou em montar o café, a gente na verdade queria montar aqui no centro, bem na área central mesmo, porque é onde está o Vucu Vucu, né? Só que nós vamos subir até ali onde a gente achou um lugar, seria ideal, e a gente fala pra vocês tudo que aconteceu aí. Então, gente, a gente queria aqui no centrão, né? Na nossa ideia, a princípio, seria aqui na rua principal, que é a High Street. Mas aí você começa a pesquisar e você vê, é caríssimo. Em torno, você paga de um espaço aqui 80 mil libras no ano. Então é muito dinheiro. Se você pôr só isso, só de aluguel, e não é só aluguel, né? Você tem um gasto sem fim no negócio aqui. É uma coisa absurda. Então nós começamos a repensar, né? Mas mesmo assim, nós procuramos, a gente encontrava algum ponto legal, né? Pra gente poder abrir o café. Aqui a gente tá chegando no final já da High Street, estamos bem em cima dela. E aqui a gente vai entrar numa vielinha que foi quando era um dos lugares que a gente queria alugar, né? Que seria aqui no fim da High Street, e a gente vai mostrar pra vocês aí. Aqui é bem bonito também, tem uma igreja bem grande aqui, tem um hospital ali, e aqui é a vielinha, que é uma das que a gente pensou em alugar, café. Inclusive essa de esquina aqui, onde é uma loja hoje, estava vazia na época, e a gente até pensou seria uma das opções, mas era em torno de 50 mil libras o aluguel no ano, então não seria uma boa opção não. E aqui no meio dessa vielinha tinha alguns lugares disponíveis também na época, mas essa é a última vielinha da rua, então ela já não tem movimento, assim, é muito parado. Eu falo, acho que a gente tinha quebrado a cara se tivesse ficado aqui. Acho que um dos lugares que estava fechado era esse, que é um café que fechou, então quer dizer, não é um bom negócio não. E tinha mais um lugar aqui ainda que estava disponível na época, mas para vocês terem uma ideia, é em torno de 40 mil libras no ano, um espaço desse, pequenininho e num lugar assim, totalmente parado, né? Não tem movimento nenhum. Então a gente ficou meio assustado assim e achou que não era muito viável. Mas, gente, nessa loja aqui tem uma Havaiana de Tu também, bem grandona, uma Havaiana gigante. Aqui a gente tá na North Street, já é uma outra rua paralela à High Street, né, que é a principal.
E aqui, ó, esse Solar Sisters aqui é um café vegano também. Eles montaram depois de nós. Seria o segundo café vegano, vai, de Guilford. Só tinha gente, agora montou esse aqui e montou mais um também, que é nessa mesma rua. Mas a gente queria mostrar aqui onde que a gente queria alugar, né? Já estava praticamente certo pra gente alugar. A gente vai até ali então. Então, gente, ali era onde a gente tava, na Solar Sister, né, que é quase de esquina ali. E essa ruinha aqui, ela já é saindo da North Street ali, né, que é um local de bastante comércio. E ela desce aqui, e aonde tava vazio na época que a gente veio ver, que a gente ia alugar, tava já quase que certo, era esse lugar aqui, que agora é uma imobiliária, na verdade. E esse lugar, ele é 2 andares, é esse térreo aqui, e tem um porão embaixo. Então a gente tinha pensado na época em alugar isso aqui e foi sorte que não deu certo, acabou não dando certo. O aluguel aqui era cerca de 30 mil, se eu não me engano, no ano. Era um pouco puxado também. E a questão desse lugar é que ele é embaixo no porão, tinha um mofo danado, era uma umidade assim sem fim. A gente ia ter que fazer uma adaptação ali de sistema de ventilação. A gente ia gastar uma fortuna para montar o café. Até nós fizemos orçamento na época para fazer a reforma. A gente ia gastar em torno de 50 mil, mais ou menos, só com reforma, 50 mil libras. Então ia ficar muito puxado pra gente e nós acabamos desistindo então. E a gente já namorava um outro lugar também, que já não é tanto a área central, que é inclusive onde já a gente tá com o café até hoje, que acabou dando certo lá. A gente vai andar até lá e aí a gente mostra pra vocês, tá bom? Bom, gente, aqui nós estamos chegando, na verdade é a Rua do Café aqui. Aqui são nossos vizinhos, ali é uma funerária. E aqui já é bem em frente ao café. A gente vai atravessar a rua aqui. Ali, ó, é um cabeleireiro que é vizinho da gente. Ok, vamos lá. Estamos chegando aqui. E foi aqui que nós escolhemos abrir, né, o café, 5 anos atrás. E a gente vai contar um pouquinho como que nós escolhemos esse ponto aqui. E vamos lá. A gente está aqui sentado em frente ao café, onde é o café hoje, né? Como que nós viemos parar aqui nesse lugar? Logo que nós mudamos aqui para Guilford, a gente não conhecia nada da cidade, então a gente começou a andar, né? Até para escolher um lugar para alugar, para abrir o café. E a gente andava por tudo. E essa é uma rua de entrada da cidade. É uma rua principal, assim, né? Uma das entradas, né? Tem várias. E a gente passava sempre nessa rua aqui, para descer para a cidade, para o centro da cidade. E aliás, aqui a gente está a 800 metros do centro, da área central mesmo, e a gente está a 300 metros da estação de trem aqui. Aqui é importante você estar perto de estação de trem, porque vem muita gente de todo lado. Inclusive vem muita gente de Londres para cá, tanto para trabalho como para passeio. Então é legal a localização por causa disso. E a gente passava aqui, e aqui era muito feio o lugar, porque estava fechado, né? Tava para alugar, mas era feio, ele não tinha. Deixa eu mostrar para vocês esse deck que vocês estão vendo. Tá ali, tá a Mel, ó. A Mel adora tomar sol e hoje o dia tá bem bacana, né? Então ela aproveita tomar o solzinho dela ali. Mas aqui não tinha esse deck, as mesas, nada. Nós que fizemos. E ali vocês podem ver, a gente sentava naquele, só tinha aquele banco ali, onde estão as flores ali. E a gente toda vez a gente comprava alguma coisa para comer na cidade, e a gente sentava ali naquele banco ali para comer, era até engraçado. E a gente ficava mentalizando que o café aberto já, como que seria, né, a gente alugar aqui. E a gente começou a se encantar pelo lugar, porque aqui em cima, do lado de cima, nessa rua, tem um hospital gigante, um hospital bem grande, acho que é o maior da região de Surrey, que é a região que a gente está aqui, é sul da Inglaterra. E aqui em cima também, 5 minutos, tem a universidade, tem todo o campus da universidade, é tudo aqui em cima. E tem quase 20 mil estudantes, né, então ela é muito grande. E além de ser a rua aqui de passagem, né, de entrada da cidade, então o movimento é perfeito.
é muito bom. E o que ajuda também, da gente não estar lá na área central, que a princípio a gente queria, é que aqui só tem a gente. É o único café do lado de cá, assim, né? Da estação, do lado do centro para cá, né? Então é perfeito. Então a gente acaba pegando toda a vizinhança aqui, além de todo mundo que passa na rua. E o pessoal da estação também de trem, que é muito fácil. Quem vem de fora e vem de trem, eles gostam porque o café é do lado. Então é bem bacana. Então foi assim que acabou optando, né? Esse pipi é do semáforo ali. Deixa eu mostrar para vocês. É para atravessar o pedestre aqui. Então a gente aperta e aí os carros param, né? Para o pedestre atravessar. Isso aqui tem na cidade inteira, na Inglaterra inteira, aliás. Bem legal. Então a gente namorava sempre esse lugar. Mas a gente queria lá no centro. Mas lá, eu disse para vocês, né? Que era muito caro, era caríssimo. O valor do aluguel, tudo, pra gente instalar o café ia custar muito dinheiro. Então a gente começou a optar por aqui. Aí nós fizemos uma oferta, né, de aluguel aqui para a imobiliária. E depois de um tempo acabou dando certo. Aqui. E finalmente a gente concretizou aquilo que a gente visualizava, né? Que a gente imaginava que o café ia ser aqui e acabou sendo mesmo. E a gente precisa mostrar dentro do café agora para vocês verem como ficou, o que a gente fez, porque a gente trabalhou duro aqui. O Tuti mesmo que fez todas as mesas, balcão. A gente quis dar um ar de Brasil, a pintura, e ficou bem bonito. E já tá fazendo 5 anos, né? Era pra gente já ter feito esse vídeo faz muito tempo, mas agora que a gente teve coragem. O canal já era pra ter saído. Na verdade a gente tem ideia desse canal já faz mais de 10 anos já, mas nunca deu certo, até pelo tempo. O nosso tempo é muito corrido. E agora nós demos um ultimato, assim, é agora ou nunca. Então nós estamos começando o canal, mas contando um pouco retroativo aí da história do café, né, que já tem 5 anos, quer dizer, infelizmente não deu para ficar filmando todo esse tempo, seria muito bacana, mas infelizmente não deu. Enfim, não era para ser. Então agora que tá tendo a oportunidade, a gente vai colocar fotos, fotos, tem alguns contando, vídeos, né, né, que a gente foi fazendo também, a gente vai tentar encaixar tudo isso aí e mostrar um pouco do começo do café, né, como que era. É interessante que nós abrimos o café em dezembro de 2019 e quando foi março, o governo mandou fechar tudo por causa da pandemia, do Covid. Veio lockdown. Então veio o lockdown, o governo obrigou todo mundo a fechar. Então nós abrimos em dezembro e em março fechou. Gente do céu, foi um desafio. Falei que a gente nós somos sobreviventes da pandemia, porque realmente não foi fácil. Nós acabamos ficando 1 mês fechado e aí não tinha condição, porque a gente pagava o aluguel aqui do café, a gente pagava o aluguel do nosso apartamento, 2 aluguéis, que já não é muito barato, e as contas caindo, né? Conta daqui do café, de energia, de internet, de tudo, de água, funcionários, as contas, contador, de banco, de governo, que você paga taxa também do business, né, do negócio, e tudo isso caindo. E as contas lá da casa, do mesmo jeito. Era energia, era gás, era eletricidade, era internet. Então tudo isso aí começou a pesar, né? Em 1 mês já deu um bafafá aqui. Então nós falamos, não, a gente tem que voltar. E aí o governo, ele também não podia manter tudo extremamente fechado, tudo, não tinha como. Então deu a brecha de restaurante, café, como é o nosso caso, abrir para delivery. Então a gente podia abrir a porta ali, mas só para entregar, só para delivery ou takeaway, né? A pessoa vinha aqui, ela pegava, por exemplo, café, ou um lanche, ou uma pizza, ou o que a gente tinha e levava embora. Então foi o que salvou a gente, transformou tudo. A gente não tinha, na verdade, experiência nenhuma com delivery, assim, com esse sistema. Mas a gente adaptou rapidinho e nós colocamos aqui, né? Aqui é o Deliveroo, que é uma companhia que faz entrega de comidas, e o Uber, né? O Uber Eats, que tem aqui também, que são os principais, né? Tem outros também, mas a gente colocou o café nesses 2 e foi o que acabou
segurando a gente, assim, a gente pelo menos conseguia pagar as contas. Então foi esse o início do café. Mas bastante vizinhos também, porque a gente é muito querido aqui na vizinhança. Todos os nossos vizinhos adoram o café. E eles vinham e deixavam gorjê. Não, vocês têm que continuar, vocês não podem fechar, vamos, vocês vão conseguir. Ajudaram muito também a gente na época, nossa. E é bem legal contar também que quando a gente abriu o café, que o Tuti falou, em dezembro, o primeiro dia do café que a gente abriu, a festa de inauguração foi um sucesso. Deu mais de 200 pessoas. 200 pessoas na loucura. Festa de inauguração. Loucura. Veio gente de tudo que é lado. O meu filho e a minha nora fizeram um trabalho muito legal de divulgação na internet, como eles têm bastante gente que segue eles. Então, lotou, isso aqui ficou assim, bombou de gente. E aí, no primeiro dia que a gente abriu, depois da festa, a gente abriu e ficamos abertos, acho que 40 minutos. Contado no relógio. Entrar no café. A gente ficou lá assim, esperando. Quem que vai entrar agora no café? O cliente que vai entrar. Depois de 40 minutos entrou 2 meninas, né? Foi. 2 meninas, elas ganharam o café ainda, porque a gente deu o café de presente. Quando foi na hora do almoço, isso aqui lotou de gente. Nós eu e você ficávamos na cozinha, né, na época? Nós dois ficávamos na cozinha. O meu filho e minha nora ficavam na frente, que eles tiraram férias de 1 mês pra ajudar a gente no início. E eles ficavam cuidando da frente do café e eu e o Tuti na cozinha. Meu Deus, pensa numa pessoa sem noção de cozinha. Eu sabia cozinhar pra família e pra dar conta de todo aquele povo. Mas deu certo, né? Foi bem legal. E assim, todos os dias, finais de semana, a gente teve que começar a contratar gente até. A gente tinha 6 pessoas trabalhando, né, na época? 6 pessoas. Contratamos, acho que 4 meninas, né? 4 inglesas, Inglesas, e eu e o Tuti. 6, e não dava conta de fim de semana. Fazia fila no caixa. Tão sucesso que... E aí começou a ficar cada vez mais lotado, né? E que nem o Tuti falou, quando foi em março, fechou pra nós, foi um balde de água fria. A gente tava aprendendo, e aí a gente teve que reaprender com delivery e takeaway. Foi bem complicado, bem complicado. Na verdade, as pessoas não têm noção, né? Porque a gente é uma família de artistas, nós já falamos isso. E vamos se meter a fazer café. Nós nunca tivemos café, né? A cozinhar. A Zizi sempre cozinhou muito. Eu sempre cozinhei muito. E ela ela se formou como chefe vegana, né? Fiz curso. Fez curso. Experiência na cozinha. Quanta massa de coxinha jogada fora. Porque uma coisa é você fazer pra você, outra coisa é você fazer em escala, né? Uma coisa comercial. E aí tem que ter experiência mesmo. E a gente não tinha. Então nós tivemos que aprender na raça mesmo. Eu falo que o café, ele sobreviveu na raça. Tanto pela falta de experiência, como em seguida com o lockdown. Então nós pegamos tempos difíceis até agora. A gente está vivendo uma recessão muito grande na Inglaterra. Vocês devem acompanhar aí, né? Pelo mundo todo, pelo né? noticiário. Depois da pandemia. É verdade, o mundo inteiro está passando uma crise. É outro mundo, eu falo que é outro mundo depois da pandemia, né? Mudou muito, mudou o comportamento das pessoas, mudou o dinheiro. Hoje as pessoas estão mais seguras mais, né? Não gasta à toa. Então mudou todo o sistema. Então a gente sobreviveu à falta de experiência, a gente sobreviveu à pandemia e a gente está sobrevivendo à crise também, porque a Inglaterra está uma crise danada, né? Com a saída da União Europeia, depois da pandemia, muita gente foi embora daqui, então não tem mão de obra. Tem mão de obra, verdade. Não tem muito trabalho como tinha. Hoje é menos essa opção de trabalho. Além do aumento de preços, é uma série de coisas. Então eu falei que a gente é sobrevivente mesmo. Mas estamos aí. Hoje o café, ele funciona tranquilamente, bem bacana. E a gente queria contar, né, mostrar o café por dentro também para vocês verem tudo que nós fizemos, né? A maioria foi nós mesmos que construímos, que reformamos, que pintamos, quase tudo aqui dentro foi nós que fizemos. Até as plantas, a gente que cuidou, a gente que fez elas crescerem. O café, a turma adora as plantas, porque ele parece, eles falam que é um jungle, uma floresta nosso café. Vamos mostrar para eles então?
Vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Bom, gente, mostrando o café então para vocês. Aqui é a parte da frente. Esse deck ele não tinha, nós fizemos. Ele não tinha nada, que era bem feio essa frente aqui. Aí nós fizemos o deck, pusemos parasol, pusemos as mesinhas. Ali tem um coiso de... que aqui é pet friendly, né? Então os cachorros são bem-vindos. Aliás, tem dia que tem 5 cachorros aqui dentro. Todo dia tem cachorro, é muito comum. Aliás, aqui na Inglaterra eles são bem abertos a isso, né? Os cachorros são bem-vindos geralmente em todo lugar. Aqui tem o logo do café, que foi meu filho que fez. Eu falo, é família de artista. Então meu filho e minha nora, eles criaram, né, a arte do logo, fizeram a arte. E meu filho fez isso na madeira. Eu fiz a armação, né, de madeira. E meu filho fez a parte de pintura, até aqui a parte, o letreiro da frente, tudo, né? Meu filho que fez, tudo feito à mão. É tudo pela gente, isso que é bacana. Agora entrando no café, esse é o Brasil Vegano Café. Bem-vindos ao nosso café. Aqui tem umas telas, que essas telas são minhas, né? Eu fiz uma exposição, inclusive algumas já foram vendidas, né? Hoje não estão todas aqui, não. E essas mesas de madeira, fui eu que fiz também. Eu sou meio aventureiro na marcenaria, então eu fiz essas mesinhas aqui, essa mesa da janela aqui com os bancos eu fiz também. Então a pintura nós fizemos, nós optamos pelo verde e amarelo, então um lado do café é verde, o outro lado é amarelo. É bem bonito o café. O café, o conceito que nós pusemos, ele é um café tropical, né? Lembrando o Brasil, o balcão mesmo, ele é todo de bambu, então é bem tropical mesmo. O balcão eu que fiz também, tudo nós que fizemos aqui. Aquele quadro ali é do meu filho, ele pinta aquarela e são lindos os quadros dele. Essa colher aqui a gente põe na mesa, né? O cliente vem, ele faz o pedido e a gente dá a colher para ele com o número e para a hora de entregar, facilita bastante. Então a gente já anota aqui no sistema, né? Mesa 6, por exemplo, e não importa onde ele sente, aí a gente vê o número 6 onde está, pronto, é lá. Então não tem erro, é uma coisa muito prática. Isso aqui foi minha nora que fez a colher de pau, foi ideia dela fazer a colher e ela fez todas as colheres bem bonitinhas, foi bem legal também, muito bom. Esse lustre aqui nós que fizemos, tudo produção nossa. Aqui é o caixa, aqui é a máquina de café, essa aqui é a nossa galinha dos ovos de ouro, tudo sai daqui. O painel também eu que pintei. O pessoal tira tudo foto aqui em frente, inclusive a gente. Ficou um cantinho bem legal para foto. E o tema é todo tropical, né? O café. Ele lembra a mata, que é do Brasil, né? E as cadeiras são brancas, isso é muito... Aqui você não vai ver em café. Os cafés aqui da Inglaterra, eles são todos tradicionais, né? Aquela coisa meio rústica, meio escuro, meio aquela coisa de pub. Aqui é um cantinho também que é de decoração. A gente trouxe um berimbau do Brasil, tem um violão. A gente faz alguns eventos aqui à noite, com música ao vivo, né? Noite da feijoada, com música ao vivo, é bacana. Aqui a gente está indo já pro toilet. Essa parede foi meu filho que pintou também, na entrada do toilet aqui. E aqui é a nossa outra mata. Eu falo que o banheiro parece uma mata, também uma floresta. As pessoas entram aqui e assustam, né? Aqui é papel de parede, não é pintura não, mas fica bem legal, né? O pessoal adora. Bom, e aqui a gente tem a parte da cozinha. A cozinha nossa é minúscula. Peraí que eu vou sair. A cozinha nossa é bem pequena, ela tem um freezer e uma geladeira bem grande, e aqui a gente tem uma mesa de trabalho com o fogão é de indução, né, elétrico, tudo é elétrico aqui na verdade no café. Aí a gente tem aqui a pia, já tudo coladinho, parece que Japão aqui. Aqui a gente tem 3 air fryers que a gente usa, tem 2 aqui, tem mais uma aqui. Aqui a gente tem uma tostadeira, aqui tem um forno de pizza, aqui é um forno de bolo. A cozinha é pequenininha, mas tem bastante coisa. Aqui atrás é a parte do café, então aqui a gente tem todos os talheres, as coisas já saem ali da cozinha e já pega a talher aqui e já entrega para o cliente. Tem guardanapinho de papel, canudinho, açúcar, adoçante, todo tipo de colherzinha que a gente usa para o café. Aqui a gente tem as xícaras,
os pires. Bom, gente, aqui é o trio que a gente usa, né? Aqui é a máquina do café, ela sai até 4 cafés, né, de uma vez, mas a gente tira só 2, porque a gente põe o shot duplo que fala, né? É 2 shots e um café só. Então a gente tira 2 cafés por vez, mas depois eu vou fazer um vídeo para vocês mostrando os tipos diferentes de café que a gente tem. Em cima ela é hiper quente, o copo fica pegando fogo, ou a xícara, aqui ela fica bem aquecidinha, que ela já vai com o café quente, então fica tudo aquecido aqui em cima, por isso que fica em cima da máquina. E aqui tem a grinder, que é de moer o café, né? Moe o café na hora. Até a gente já tem aquele marca. A gente já tem 92.600 cafés já foram feitos aqui. E do outro lado aqui, a gente tem a boiler. Essa boiler é hiper quente também, a água sai pegando fogo literalmente. E é onde a gente usa no café também, usa água quente e tudo daqui. Ela então é um reservatório e ela é automática. Conforme vai esvaziando, ela já vai enchendo de novo sem parar e ela liga automático para aquecer a água. Aqui é a parte do caixa. E é bem legal, gente, porque o nosso sistema, ele já, conforme você digita aqui tudo, ele já joga em 2 tablets aqui. Um é esse tablet aqui, que é a parte toda de café, bebida, então ela vem automático para cá. Ou ele vai ali na cozinha. Aqui na cozinha tem outro tablet aqui. Então quando faz o pedido lá, ele automaticamente ele joga as coisas da cozinha para esse tablet e as coisas do café, de bebida, de sobremesa, de bolo, joga aqui na frente. Aqui a gente tem os brownies, hoje tem 2 tipos de brownie, tem um de peanut butter e um de caramelo. Aqui hoje tem brigadeiro, aqui tem cupcake, só que hoje não tem bolo, hoje é uma terça-feira e a gente tem que repor tudo por causa do fim de semana. Bom, aqui a gente tem as coisas de takeaway, as coisas que a gente usa geralmente aqui no café. Tem os bolinhos, tem as garrafas, copo, taça, aqui são os copos, taças. Bom, aqui é o painel de café. Esse aqui foi meu filho que fez. E ele fez esse aqui, que mostra os tipos de café. A proporção que vai de café e leite, espuma, em cada um deles, em cada café diferente. Eu vou fazer o vídeo, né? Falei com os tipos diferentes de café que a gente faz aqui. Bom, gente, então é isso. O café tá aqui, tá apresentado para vocês, né? Algumas coisas que nós fizemos no começo do café. E antes de encerrar, a gente queria pedir que vocês puderem dar o seu like aí, compartilhar, se inscrever principalmente no canal. Isso aí acaba ajudando bastante a gente, tá bom? Então vamos lá, até a próxima. Então, um forte abraço a todos aí.